1/3 das riquezas geradas pelo país, ou seja, 1/3 do PIB é consumido por impostos. Mas quando a gente vai para a pessoa física, isso é ainda mais cruel, né? Então, o cidadão comum brasileiro, o trabalhador, ele paga, em média, uma carga tributária de 40,8% dos seus rendimentos. Aí são os impostos sobre o patrimônio, são os impostos sobre a renda, sobre o consumo. Ou seja, quem paga tudo que ele gasta, somos nós. ou melhor, de tudo que ele Quem vai pagar a recebe, conta de 40% quem? fica De com o luz governo. dos É praticamente outros. um sócio. Os idiotas Aí, aqui em que termos de trabalham, igualdade, porque com esse, os outros ganham bolsa cidadão, disso, bolsa daquilo, não à e toa, os 6 em idiotas cada 10 aqui que trabalhadores trabalham que preferem vão pagar a trabalhar conta. por conta para tentar aí formas menos agressivas de tributação. E a gente começa a observar outros fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno do MEI. Então, há 10 anos atrás, você tinha só 5 milhões de pessoas como microempreendedores individuais. Hoje são 15 milhões. É todo mundo tentando fugir desse confisco promovido pelo governo brasileiro. Agora, vamos lá. É óbvio que esse é um dos fatores que está colocando, segundo a pesquisa da Datafolha, a aprovação do governo Lula, ou seja, a avaliação do governo Lula como ótimo ou bom, em apenas horrível. 28%. Deus José Eduardo, livre. toda vez que nós E debatemos vejo aqui pesquisas pessoas da eleitorais, família com razão, que ele fala apoiam que isso é uma foto esse do canalha momento. Mas quando a desse gente olha o Lula. filme, ou pelo menos o episódio mais recente, Ainda o que bem nós que a temos outra nas maioria é últimas 3 decente. pesquisas, Só o governo 2% Lula é sempre indecente que pontuando apoia o Lula. ótimo ou O bom, resto, abaixo dos 30%. a família A ponto porreta do não próprio apoia, Lula não comparecer ao evento do 1º de maio, né, com medo que fosse um fiasco aí de público. Então isso já dá a monta, né, do desastre que é esse governo na parte Essa fiscal. daqui é Mas depois petista. no Cara de próximo petista, comentário eu bundona. trato aí das consequências de você criar uma dívida pública tão alta, né? E o Congresso está simplesmente reagindo a isso da seguinte maneira: não é porque o governo cria uma despesa que o Congresso é obrigado a tirar esse dinheiro do povo brasileiro, das empresas brasileiras, do trabalhador brasileiro, do consumidor brasileiro, por causa da irresponsabilidade fiscal do governo Lula. Cardoso, a derrota no IOF aumenta o risco para Lula em 2026? Olá, Juliana. Olá, Caio. Bem, eu não vou fazer aqui uma análise do governo Lula. Eu vou me concentrar no tema que foi proposto ao debate, embora possamos fazê-lo a qualquer momento, e é até bom que assim se faça. Mas do ponto de vista daquilo que nós estamos discutindo, e este é o debate, eu acho que existem duas questões que o governo tem sobre a sua mesa. A primeira delas é uma questão jurídica. O Congresso Nacional, ao suspender o decreto de IOF, violou clamorosamente o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. tá. A Constituição Federal, ela permite uma única situação de revisão dos atos do Executivo pelo Poder Legislativo. Porque se permitisse indiscriminadamente situações, não haveria separação de poderes, né? Se o Legislativo pudesse desdizer tudo aquilo que o Executivo fala, evidentemente isso seria a negação da separação de poderes. Mas a Constituição abre uma porta bem estrita. Diz o seguinte, o artigo 49, inciso 5º, convido os senhores leitores, os senhores telespectadores e telespectadoras a lerem. Ele diz: compete exclusivamente ao Congresso Nacional sustar exclusivamente os atos que exorbitem do poder regulamentar. O decreto de IOF não exorbitou nada. Ele é absolutamente adequado à lei. Portanto, é de uma inconstitucionalidade evidente, de uma ofensa ao princípio da separação de poderes, de uma invasão da competência do Executivo inaceitável. Se eventualmente o governo optar pela linha de ir ao Judiciário, não vejo como o Judiciário não possa dar uma decisão nessa perspectiva, a menos que o Judiciário interprete de uma forma como nunca interpretou a Constituição brasileira. Então, a vitória é certa, mas a consequência política existirá. Por que existirá? Porque ao ir contra o Congresso Nacional se revoltará. E o Judiciário, agindo, cumprindo a Constituição, ensejará o Legislativo. Vocês cumprem muito a Constituição. Cadê a anistia pro povo? Não se intrometendo em competência nenhuma do Legislativo. Vocês que mandaram quebrar lá, ó, Brasília, no dia 8 de janeiro, seus petistas. Mas essa é uma questão política que o governo tem que avaliar. Cala a boca. A outra saída é uma saída política, em que eu tenho que colocar a bomba no colo de quem efetivamente a criou. Porque eu tenho visto muito, não, tem que cortar, mas toda vez que a gente fala de algum corte... Por que não corta o seu salário, cara, que você está falando muito? Por que não corta o seu salário da Janja? Ninguém sabe dizer, ou não quer dizer. Eu
Uma saída política, não é que eu recomendo, que isso é para recomendar alguma coisa, mas uma saída política seria o presidente da República mandar uma carta Por que ao você não presidente corta aí da Câmara dos Deputados e dizer, olha, o salário aí da Janja, do próprio presidente? Não precisa tirar do pobre. Os seguintes cortes. Primeiro, 50% das emendas parlamentares. Vamos cortar, para poder compensar. Segundo, vamos cortar Bolsa Família, que é um gasto que não é obrigatório. Claro, Bolsa Família só já era vagabundo. O Congresso Nacional. Tem gente que precisa, mas a maioria não precisa não. Tem braço e perna para trabalhar. Se até gente cadeira de roda trabalha. Uma situação de derrota numa disputa, Tá, tchau. mas não perdeu a guerra, você tem que recolocar o problema para quem o criou. E eu acho que essa pode ser uma saída política. O governo claramente colocar para o Congresso Nacional o dever que ele tem de discutir de onde se corta. Porque é muito fácil chegar, invadir a competência do outro e dizer, olha, não, vocês têm que cortar. Onde, cara pálida? Onde eu vou cortar? Você quer cortar quadro de funcionário? Não posso, é despesa obrigatória. Quer cortar onde? Então eu posso cortar o quê? Nas emendas parlamentares. Vocês concordam? Ou eu coloco esta bola no outro campo, ou eu não tenho saída política. O governo não pode admitir ser emparedado por nenhum outro poder. E como é que eu saio do emparedamento? Colocando a bola em quem deve. Se não quer aumentar, diga onde corta. E uma das razões de corte tem que ser as emendas parlamentares. Porque era muito difícil o Congresso Nacional dizer de operações financeiras, quer dizer. Corta na saúde, corta na educação. Vocês já cortaram isso? Ou seja, vão estar colocando sobre seus ombros o peso de uma responsabilidade que eles próprios engendraram, mas não buscaram satisfazer. Bom, Paula, vou aproveitar esse caminho para te perguntar quais são as possibilidades, então, que acabam sobrando para o governo para ajustar as contas públicas. A possibilidade é evidente, Juliana, é corte de gastos. O governo herdou um país com a relação dívida-PIB em trajetória descendente. O doutor Zé Eduardo ignora que o gasto público explodiu por ações voluntárias do Poder Executivo dentro de um novo regramento fiscal que eles próprios criaram e estão descumprindo. Então, quando o governo Lula decide fazer aumentos ao funcionalismo público, que é indexado pelo salário mínimo, quando o governo Lula decide criar dezenas de milhares de novos cargos públicos ou conceder aumentos às categorias dos funcionários públicos, isso explode o gasto. Só que qual funcionário, Caio? Porque para mim, professores não veio. Segurança pública não veio. Né? Para os policiais, para os professores e para a saúde. Não veio. Agora, para deputados, outros servidores aí, com certeza veio. Para a gente não. Ou com o setor privado, especialmente as famílias, que foram severamente penalizadas. É assim que você faz, é cortando na própria carne. O que o doutor Zé Eduardo está propondo é simplesmente espiar a culpa do problema para o Congresso Nacional. Mas eu queria trazer aqui para o nosso telespectador um dado evidente. As emendas parlamentares, e registre-se, eu sou favorável à sua extinção, não apenas à sua redução. As emendas parlamentares representam hoje por volta de 60 bilhões de reais. O orçamento federal está na casa de 6 trilhões de reais. Ou seja, as emendas que o doutor Zé Eduardo vai cortar representam 1% do orçamento. Esse não é o problema. Esse governo pega o Brasil com uma relação dívida-PIB na casa de 70% e vai deixar esse ano na casa de 80%. Pessoal, no primeiro ano do governo Lula, o déficit primário foi 230 bilhões. No segundo ano, você teve mais 41 bilhões. E esse ano, o déficit previsto está na casa de 60 ou 70 bilhões. Ou seja, o governo que nunca arrecadou, que arrecadou o recorde da história do país, quase 10% acima da inflação, gasta muito mais do que arrecada. Porque é perdulário, porque é ineficiente. A gente já vai viajar. O Lula só foi buscar a moça lá, porque depois que o Pato deu a entrevista que ia mandar buscar o corpo da moça lá que morreu. Vai. Eu odeio. O governo Lula corre risco eleitoral. Imagina que isso que quer dizer risco em 2026 por causa de aumento de impostos? É evidente que sim. O
governo está levando o país para o colapso das contas públicas. E só fechando, Juliana, quando você aumenta o déficit público, você é obrigado a expandir a sua base monetária, imprimir moeda. O mercado percebe isso, deprecia o câmbio, o preço, o valor, poder de compra da moeda diminui, você tem inflação, você tem que aumentar juros. Não dá para comprar mais nada hoje em dia. As pessoas sentem isso. O rotativo do cartão de crédito está em 440% ao ano. A inflação projetada explode o teto da meta. A gente está devendo, não consegue pagar, então, as pessoas, quer pagar, mas não consegue. E óbvio que isso vai prejudicar o governo Lula e prejudicaria também dos dois jeitos. Se ele conseguiu ou não o aumento de impostos, todo mundo já sabe que um governo que gasta mais do que arrecada não tem sucesso. Cardoso já começou, se quiser continuar, possibilidades que sobram para o governo ajustar as contas públicas. Derrotas só ocorrem quando a partida acaba, quando o juiz apita. Antes disso, não há derrota. Há um gol. No sentido contrário, eu posso marcar outros dois. Tudo dependerá de como o governo sairá dessa situação política. Vejam, no próprio raciocínio que o Caio coloca, há um certo paradoxo, me permite dizer reverenciosamente, meu querido amigo Caio. Ele fala, olha, aumentou indevidamente o funcionário público, mas eu sou contra as emendas. Perfeito. Então vamos cortar as emendas, já compensou IOF. Eu posso ter aumentado o funcionalismo público e cortar as emendas, está compensado. O grande problema é que se cortar seu emendas, salário. o Congresso vai enlouquecer. Então deixa o Congresso. Ué, vamos cortar na própria carne? Vamos cortar. Então o que eu vou fazer? Vou reduzir o Bolsa Família, que é uma despesa voluntária? Ah, não, isso não. Aí eu vou reduzir Minha Casa Minha Vida? Ah, não, isto não. Então vou reduzir as emendas. Congresso, vocês são contrários. Que outra saída vocês propõem? Essa é a questão. Ninguém está colocando nada ou mudando a culpa. Eu estou dizendo o seguinte, quem decide tem que arcar com responsabilidades. É assim a vida. Se eu sou pai de família e tomo uma decisão, eu tenho que arcar com o resultado daquilo que eu fiz. Né? O governo tem uma política que, evidentemente, não é arrochar salário de servidor público, não é impedir que o Estado atue no plano social se desenvolvendo. É uma premissa do governo que foi submetida às urnas. E ele ganhou a eleição. Ele defende o Estado social. Ganhou com roubo, né, filho? Com roubo. Ai, todo mundo sabe. Evitar o crescimento da desigualdade. Não. É um Estado que luta pela afirmação de políticas sociais. Isto vai dinheiro, mas precisa ter arrecadação. O Congresso não quer efetivamente que isto ocorra, então diga onde vai cortar. Na Minha Casa Minha Vida, vamos pedir às pessoas terem casa, então vamos cortar lá. Não é melhor cortar nas emendas, deputados? Não é melhor? Pergunte-se ao Congresso Nacional. Não quer cortar na carne? Quer cortar na carne de quem? Do povo? Quer cortar na carne de quem? De quem vai ter a sua casinha pela primeira vez na vida? Não. Então, no fundo, eu acho que essa situação que nós temos hoje no Brasil, que é delicadíssima, qual é? O legislativo tem o ônus de dizer o que faz com o dinheiro, mas não tem o ônus. Olha, eu quero 60 bilhões de reais de emenda, viu? Se vire aí, executivo. Se vire. Mas eu não vou admitir que você aumente despesa. Então eu paro o quê? Paro com Bolsa Família? Paro com remuneração digna aos setores públicos, que ainda não é digna, é baixa. Mas eu não Vocês pagam o quê pra gente? Durante o governo Jair Bolsonaro, que é um equívoco, ou será que funcionário público não merece ganhar bem? Bolsonaro, pelo contrário, aumentou a gente. Tem que reduzir, não pode aumentar, que a inflação coma tudo. Tem gente que fala isso, não é? O Bolsonaro aumentou o salário, vocês que não viram. Então, quem decidiu cortar, tem que decidir o que não pode aumentar, tem que decidir onde corta. É a lei da vida. Ninguém foge das responsabilidades quando decide e arca com elas. O Congresso Nacional deve fazer isso. O Supremo Tribunal Federal aprovou por maioria a tese que amplia a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos criminosos postados querem nos calar. O entendimento é que o artigo 19 do